Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia nessa sexta-feira gostosa, com gostinho de licor de genipapo. Bom dia com a canjica, bom dia com o nosso forrozinho gostoso, que já estamos aí em plena semana de São João. Vários municípios já em festejos, prefeitos correndo para lá, para cá, para deixar tudo no ponto e essa semana ser aquela semana que todo mundo gosta. Bom dia, eu já estou aqui com você. Meu nome é Lisdeile Nobre, no Politiza com ela. E estamos também com Larissa Araújo, bom dia, sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira e aquele clima gostoso de São João, que eu tenho certeza que você já está preparando aí seu look, seu chapéu de palha, né, sua blusinha quadriculada para poder curtir aí esses festejos, lembrando sempre que é bom a prudência, então se beber não dirija, se dirigir não beba, mas aproveite e curta bastante. Hoje o nosso Politiza aqui com ela, Lisdeile Nobre, Larissa Araújo, nós trazemos aqui reflexões, temas importantes da área da política, da área social, para discutir e intermediar com você aqueles assuntos que estão ligados diretamente no seu dia a dia, no seu cotidiano. Com certeza, essa semana você já ouviu falar aí sobre a guerra que tem movimentado, né, o mundo todo, que é entre o Irã e Israel. E hoje a gente vai começar o nosso programa falando sobre isso, não é, Lisdeile? É isso mesmo, Larissa. A gente vai começando a falar desse conflito que deixa o mundo, o planeta, em alerta. Mas eu quero aproveitar a sua dica preciosa para esses festejos juninos, que é se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Nós tivemos já um final de semana com vítimas fatais nas estradas na BR-101, né, indo para São José da Vitória e também no percurso entre os municípios de Floresta Azul e Santa Cruz da Vitória. Ambos acidentes com vítimas fatais. E pessoas conhecidas e bastante queridas, inclusive aqui na região, vale lembrar, né? Exatamente. Então, fica aí uma dica preciosa. Eu não digo uma dica, mas algo que já tem que estar bem ali consciente na população, porque as pessoas vão se deslocar de um município para outro, né, em busca de festejos, de grandes espetáculos, shows. Então, tem que ter o motorista da rodada, porque senão o risco aí é um risco veemente, né, de causar acidentes e como a gente infelizmente tivemos duas vítimas fatais, dois jovens, né, um foi uma jovem, né, se eu não me engano uma enfermeira e outro um rapaz também bem jovem, vítima aí de acidente de trânsito nesse feriado. Então serve aí já como um grande alerta para você que vai estar deslocando entre os municípios baianos em busca dos festejos, né? Mas vá com segurança. E para a gente dar continuidade, né, para falar daquela guerra que está sendo derramado sangue lá, a gente também lembra de um sangue muito importante, que é um apelo do Banco de Sangue de Itabuna, para que você possa ir lá fazer sua doação pelas inúmeras razões, especificamente pelo que Lisdeile acabou de mencionar aqui, né? O número de acidentes nas estradas crescem, o número também de crianças, né, e jovens também
que ficam feridos por queimaduras de fogos de artifícios também cresce, e o banco de sangue ele tem essa funcionalidade, né? De não somente servir aquelas cirurgias de emergência, mas também nesses casos específicos, onde o estoque acaba baixando um pouquinho, e você que está em casa, com certeza, se não puder doar, conhece alguém que pode doar, incentive, né? Mostre ali que você tem esse compromisso social, que é o de doar sangue. E falando em sangue, Liz Daly, uma guerra que está aí, é uma guerra secular, inclusive, né? Exatamente. Mas a gente queria entender um pouco mais, e você poderia explicar para a gente o que está acontecendo lá no Oriente Médio nesses últimos 6 dias que tem se observado com mais intensidade, né, as notícias em relação aos bombardeios? Já chega a ser uma troca de bombardeios entre o Irã e Israel, né, que completa 6 dias, já com mais de 500 mortos, né, e o Ayatollah Khamenei alerta, né, que se os Estados Unidos entrarem, sofrerão danos irreparáveis. E o Trump também devolve as provocações, né, com muita ironia a respeito desse conflito. Larissa, é um conflito que está alarmando todo mundo, né? Não é um conflito, vamos dizer, regional, mas que requer aí uma atenção muito específica, porque trata-se de duas potências bélicas dentro do Oriente Médio, né? Tanto o Irã como Israel tem poderios bélicos, e os argumentos que Israel utiliza como argumentação para ter entrado nesse conflito é o programa nuclear desenvolvido por Irã, né, há décadas atrás, né, programa esse que foi propriamente fomentado pelos Estados Unidos, quando houve a Revolução de 1979, né, a Revolução Islâmica, que passou a ser governado pelos regimes dos Ayatollahs. Esse programa foi perdendo força, acreditou os Estados Unidos e o mundo que esse programa tinha se perdido, né, tinha estagnado. Entretanto, por surpresa, esse programa foi se desenvolvendo, né, foi se desenvolvendo ao longo desses anos. Hoje são milhares de centrífugas, né, em usinas nucleares enriquecendo o urânio. Há notícias que o Irã já enriqueceu o urânio a 60%, que se chegar a 90%, diz que é coisa muito mais simples chegar a esses 90%, pode chegar em questões de dias, semanas ou alguns meses, né, para se ter aí o urânio enriquecido a 90%, que seria aí um insumo suficiente para construir as ogivas nucleares. Então, assim, além do programa nuclear do Irã, que espanta, né, Israel e todos os seus aliados, né, o Irã também é como se fosse aquela pedrinha no sapato ali no Oriente Médio, porque além deles desenvolver esse programa nuclear, de certa forma, não atendendo tratados internacionais, o Irã, ele, de certa forma, ele financia e desenvolve, né, ajuda a financiar grupos, né, como Hamas e o próprio Hezbollah, né, e esses grupos são os grupos terroristas que vêm aí, né, causando diversos conflitos na região do Oriente Médio. Além disso, é o próprio regime dos Ayatollahs, né? Os Ayatollahs são líderes religiosos supremos que Israel, né, não tem relações internacionais tratativas com esse regime, que é um regime fechado, né? Já um regime com embargos esse que faz com que o Irã sofra, principalmente nas linhas de produção de aviões, né? De infraestrutura, de maquinários para fábricas de automóveis. Então, suas frotas estão bem sucateadas.
enfim, né, trata-se de um regime ditatorial, regime autoritário, é um regime teocrático, e por esses motivos aí, Israel, né, não alegou propriamente todos os motivos, mas alega que seja o programa de desenvolvimento nuclear e aí que Irã vem desenvolvendo ao longo silenciosamente durante esses anos. Embora seja assim, um conflito que já existe há muito tempo entre o Irã e Israel, mas o que a gente percebe agora, né, com a movimentação, com falas expressivas, inclusive de Donald Trump, os Estados Unidos ali, né, querendo já demonstrar ali a sua intervenção. Você acredita que essa guerra internacional ela pode envolver outros países também? Na verdade, os Estados Unidos já está envolvido, né? Mas ele não declarou que está envolvido. Israel não iria tomar nenhuma dessas atitudes, né? Sem a anuência, o respaldo do seu principal aliado, que é os Estados Unidos. Donald Trump já demonstrou pelas suas declarações nas redes sociais que está envolvido e já mandou recados para Irã, já mandou recado até para o próprio povo do Irã, da capital Teherã, que saiam de Teherã, que a coisa não ficaria boa por ali. Inclusive, né, em tom de ironia, diz que só não pegou e matou, né, o Ayatollah Ali Khamenei, porque ele não quis, mas porque, ou ele tem outra frase, em outra fala que não chegou a hora. Mas o Ayatollah Khamenei também disse que se o Washington entrar nesse conflito também, as consequências serão grandes para os Estados Unidos, mas de certa forma os Estados Unidos já têm feito um despacho de tropas, né, e de material bélico para a região. Então, isso já demonstra uma participação não ativa, mas uma possível participação. Agora, as consequências, se os Estados Unidos entrarem diretamente nesse conflito, em bombardeios, a gente pode ter uma guerra que já é considerada uma guerra sem precedentes, mas ainda consequências bem maiores. Bem maiores, com proporções assim, a perder de vista, né? Exatamente. Você havia mencionado sobre a questão do poder nuclear, né, que também poderia estar sendo desencadeado ali. E a gente tem aqui também para falar sobre o segredo nuclear, sobre a montanha, né? Fordow, é assim que fala a pronúncia? Fordow. Fordow, Larissa, é uma das estruturas mais protegidas do programa nuclear iraniano. Ela fica, para você ter ideia, Larissa, ela fica embaixo de uma montanha, é bem perto de Quion. E ela foi projetada, Cássio tem as imagens aí das montanhas, né? Bem perto de Quion, essa daí. E então a principal usina, a Fordow, né? Fordow, ela está sobre essas montanhas, ela é subterrânea. Pelas análises e relatórios das inspeções internacionais nucleares, dão conta que essa usina ela está abaixo de 100 metros, né? 100 metros da superfície. Ou seja, né? Teria que ter, né? Isso ainda com superfícies ainda com bases de concreto, então teria que ter mísseis específicos, né, para perfurar e para chegar a atingir a essa usina. Então são várias centrífugas que ela funciona em forma de cascata para ali enriquecer esse urânio, né? O urânio que a gente tira da natureza, ele é 0, alguma coisa. Aí você enriquece um pouco, dá para se fazer energia elétrica. Se enriquece mais um pouco, dá para se utilizar em produtos
produtos da medicina, em tratamentos médicos, mas precisa chegar a 90% de enriquecimento. Então, essas centrífugas feita por cilindros que giram uma velocidade absurda, né, para ter esse enriquecimento. Então, para os Estados Unidos, ele teria que ter um míssil específico. Esse míssil é muito pesado, precisa de uma aeronave específica e que ainda esse míssil tem capacidade para furar 60 metros, né? No caso, precisaria furar 100. Então, precisaria de um bombardeio, de um segundo bombardeio para chegar numa usina e mesmo assim, Larissa, corre risco de ter vazamento nuclear, de ter aí um vazamento nuclear e contaminar toda essa região. Agora, para o Irã, essa estrutura, né, bem alicerçada ali, ela tem uma significância, uma importância muito grande, né? Por ter essa resistência que você mencionou a grandes bombardeios. Então, para eles é muito importante. Quem olha por uma visão de satélite, assim, pensa que não tem nada, porque ela é toda, né, a Fordal, ela é toda subterrânea, então ela foi criada justamente numa uma proposta estratégica de bombardeios, né? Caso seja bombardeado, ela está bem abaixo da terra, com uma questão de segurança estratégica de bombardeios. Então, especificamente, ela foi colocada ali para ter essa condição. Agora, é uma guerra cheia de estratégias, né? A gente está vendo os bombardeios aí, a bateria antimíssil de Israel consegue, né, defender o seu território até as próprias cidades em cerca de quase 80%, 90%. Diferente da bateria antiaérea que defende o território de Irã, que tem conseguido menos defesa do que o próprio Israel. Então é uma guerra cheia de estratégias, né? Com certeza, e se não forem para as mesas de negociação, eu acredito, assim, assistindo vários analistas durante essa semana, que o próprio Israel e os próprios Estados Unidos têm planejamento para entrar em Fordal e como até mesmo para dominar, que o espaço aéreo de Irã foi dominado na primeira noite, Larissa. Chegaram a ficar quase 5 horas ali dominando, fazendo o que bem entende ali os caças de Israel e o bombardeio, os desmísseis ali, dominaram o espaço aéreo do Irã por mais de 5 horas. Então, ainda, né, há muito o que se esperar ainda desse conflito. Numa linguagem bem simplificada para você que está nos assistindo, quanto maior, né, o poder de ataque, maior também é o poder de destruição nessas áreas específicas. E a gente sabe que conforme os anos vão passando, a tecnologia vai avançando e acaba realmente fortalecendo o poder bélico de ambos os lados, né? E é desesperador, com certeza, as cenas que a gente vê, né, de crianças, pessoas ali, imigrantes, né, desesperados, porque é uma guerra onde não se tem para onde fugir, né? Eles não sabem quando que vão ocorrer o bombardeio, em qual localidade especificamente, né? Onde que você pode se esconder, onde que você pode estar. Então, assim, é uma situação de causa humanitária, literalmente, de causa humanitária, né? Assim, Larissa, a maioria das moradias, né, de Israel já tem, assim, não propriamente as moradias, mas tem os bunkers, né, que são dos prédios, né? Então a população já tem vários bunkers, onde quando soa a sirene, né, são cerca de 2 até 10 minutos, mas a maioria das vezes são 2 minutos para que a população se desloque até um bunker em segurança. Então é uma população que convive com a guerra há décadas, né? Mas não é, assim, vamos dizer, totalmente seguro, mesmo com os bunkers, né? Porque a gente já tem notícias nessa guerra aí que mesmo pessoas em bunker já morrem, né? Foram a óbito, né? E é isso aí. É uma guerra que envolve questões econômicas, políticas, relações internacionais. A gente sabe que é uma guerra que vai para além
dos interesses humanos mesmo. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa pauta, porque hoje a gente tem muito assunto ainda, não é? Vamos sair do Oriente Médio e vamos agora para Brasília, né? A gente sempre passa por Brasília, Muitas né? vezes cenário de guerra também. Não deixa de ser um cenário de guerra entre a bancada dos direitistas e o Palácio do Planalto Central, né? Ou seja, né, ainda Lula se vê aí em tentativas de aprovar o seu aumento, a sua majoração do IOF, e teve a sua derrota essa semana, onde foi derrotado a tentativa de um requerimento de urgência sobre o decreto do IOF. Então, Larissa, a gente viu aí que a Câmara, né, o tema é IOF, né, e a base, né, a base direitista votou contra e derrubou esse regime de urgência do decreto do IOF. Inclusive, a gente deu até uma prévia no programa passado, né, a respeito disso, né, ali um dos maiores representantes está ali, meio que centro de direita, né, a Semineto já tinha falado que a bancada da Superfederação, como diz você, iria a Superfederação iria votar contra, né, a todo solicitação de imposto, de aumento de imposto, e não aconteceu diferente, né? Já era previsto, você mesmo mencionou aqui que o presidente Lula ia encontrar muitas barreiras realmente para poder conseguir emplacar aí qualquer ação que fosse desse tipo, e aconteceu dessa mesma maneira. É essa imagem aí. As anteriores era a imagem do Supremo Tribunal Federal. Essa imagem aí é do presidente Lula, né? Já cabisbaixo e preocupada aí. Mas, na verdade, Larissa, essa bancada direitista, né? Que forma aí pelo esse super paredão, né? Que tem União Brasil, MDB, Progressista, PSD, né? Vamos colocar o PDT também, os republicanos aí no meio desse pacote que blindou aí esse regime de urgência do decreto do IOF, mas há uma insatisfação, né? Como diz bem o ditado lá de Brasília, onde não tem articulação, não tem parceria. Ou seja, né, boquinhas fominhas de emendas parlamentares querem aí fazer a degustação, a alimentação de emendas parlamentares. Com certeza, se essas boquinhas tivessem sido alimentadas anteriormente com as emendas, né? Infelizmente, a realidade do nosso país é que hoje as emendas, elas praticamente, Elisele, têm sido leiloadas, né? E a gente precisa entender qual o significado de uma emenda, por que essa emenda ela é destinada, e ela tem que ser destinada, ou seja, existe uma obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo, Elisele, não existe ali um regulamento que dê seguridade para o cumprimento daquela emenda com transparência e de forma igualitária. Então, muitas das vezes as emendas, elas são utilizadas também nessas questões das articulações que Elisele mencionou aqui, né? Então, se há ali, por meio daquelas negociações dos bastidores, as emendas, com certeza o resultado é diferente na hora da votação. Agora, Larissa, eu não tiro a razão da derrubada desse veto. Eu vejo essa derrubada como uma derrubada necessária, né? Antes de aumentar mais um imposto, né? Por que não cortar despesas, né? Há tantas despesas, né, que poderiam ser cortadas, há tantos recursos que poderiam ser melhor utilizados do que aumentar mais uma carga tributária para o povo brasileiro. O próprio PL, né, diz que a cada 37 dias o Brasil vem criando um novo imposto. Segundo o PL, ele ironizou dizendo que o governo já criou 28 impostos, né, durante essa gestão do governo Lula. Então, Larissa, eu não discordo aí. É justificável, né? Essa também existe as bocas sedentas, né, por emendas parlamentares, mas existe também uma pressão no governo para que breque essa quantidade de impostos que vem sobrecarregando e tirando o poderio, né, das pessoas, do seu poder aquisitivo, do seu poder de gasto, do seu poder financeiro das famílias.
Cadê os impostos em grandes fortunas, né? Diz o PT que é mais fácil ver Saci Pererê, né? Do que ter aí uma taxação sobre grandes fortunas. Ainda há muita gente, né, que não entende como que funciona a logística do imposto, né? O imposto ele é gerado, né, uma carga tributária sobre um produto ou sobre um serviço, e essa carga tributária ela tem que ser revertida em serviço público, né? Para você entender especificamente. Eu já disse aqui várias vezes que nós estamos, Brasil, ali entre os países, entre 17 e 18 países que mais têm uma arrecadação tributária, ou seja, nós temos uma arrecadação robusta. E num comparativo essa semana, eu estava ouvindo um especialista falando a respeito de carga tributária, e aí ele estava fazendo uma análise comparativa onde o Brasil, se a gente fosse comparar na forma de arrecadação, nós estamos ali equiparados com a Suécia, para vocês terem noção. E aí, qual a diferença, né? A estrutura funcional da máquina pública na Suécia é diferente do Brasil, como o Liseli mencionou, né? A gente precisa ter o respaldo dessas taxas que são cobradas no serviço público, na saúde, educação e segurança, que são as principais estruturas que a gente tem maior dificuldade em se manter com bons índices, né? E a gente não está encontrando esse respaldo nessas áreas, né? A gente continua com índices de violência altíssimo, o IDEB continua péssimo do mesmo jeito. Quando não está péssimo, ele dá uma estagnada em muitos estados também. E na saúde a gente nem precisa falar, né? A quantidade ainda de doenças que são comuns, mas ainda muita dificuldade em dar uma tratativa para a coletividade é ainda muito, muito, muito comum mesmo. Larissa, saindo do Congresso Nacional, vamos passar para o Supremo, porque o Supremo Tribunal Federal deu um recado bem dado para os municípios, né? Uma decisão sobre as contas de gestão do Tribunal de Contas. As câmaras agora não pode mais ignorar os pareceres técnicos dos tribunais de conta. Então, se um tribunal de conta rejeitar a conta do município, o que vale é a decisão do Tribunal de Contas, né? Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal tem força vinculante, é de repercussão geral e vale para todo e qualquer município. Então, Larissa, isso bota um fim na conivência política, nos arranjos políticos. Aquele de tal, o meu prefeito, o meu vereador, né? Que passava ali os olhos, uma vista grossa, um olho grosso em cima das contas do prefeito para aprovar, e ali por detrás ali havia muitos recursos que não deveriam ser aprovados. Exatamente. Inclusive por falta de transparência da utilização desses recursos nas contas. Não diferente do que acontece com as emendas, Lisdale, a aprovação dessas contas na Câmara, por meio da Câmara, também ali estava sob o julgo também daquelas articulações políticas que a gente fala, né? Tem a imagem aí, Cássio, do Supremo Tribunal Federal. Essa imagem é do Congresso Nacional, exatamente, né, Larissa? Então, assim, o que muda agora é que são as contas de gestão, onde o prefeito mexe com dinheiro, com contratos, com licitações, né? Essas contas são avaliadas pelo Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas rejeitar, a Câmara não tem o que mudar. Se o Tribunal de Contas aceitar, a Câmara também não tem como reverter. O que fica a cargo, Larissa, do Tribunal de Contas, não, da Câmara de Vereadores, que fica por conta deles aprovarem ou não? São aquelas contas, né, que avaliam metas e resultados ali de governo, elas ainda passam pela Câmara, mas ainda assim com limites técnicos. Ou seja, ainda assim, eles vão ter que apresentar pareceres, né, que possam justificar a aprovação ou a desaprovação daquelas contas. No máximo isso, né? São as contas de governo, né? Para verificar se o município atingiu uma determinada meta, o IDEP, né? Para verificar... Geralmente são gastos fixos. Exatamente. Que não extrapolam o orçamento mesmo administrativo. Como o nosso tempo já está encerrando, a
último destaque aqui em um minutinho só, é o São João bilionário no estado da Bahia. Agora, a grande notícia que a gente dá é que os 417 municípios baianos aderiram ao canal de transparência. Então, todos estão ali prestando as suas contas, né? A gente pode falar que é exagero ou tradição, Larissa, com tanto dinheiro. Isso é tradição ou é exagero? Eu tenho até aqui, Larissa, só para o conhecimento, deixa eu pegar aqui rapidinho, Cássio, eu sei que você tá aí na minha cola, né? Dos municípios que mais gastaram dinheiro aí nesse São João, que vão gastar. O primeiro que vai gastar mais de milhões aqui, 9,929 milhões, é Cruz das Almas. Em segundo lugar está o município de Irecê, com 6,96 milhões. Depois vem Santo Antônio de Jesus, com 6 milhões e 35. Depois vem Jequié, com muitas atrações, né? Gustavo Lima e companhia, aí 6 milhões. Eu achei estranho Quinjingue, né? Porque Quinjingue é um município pequeno, tudo, tá aqui com 5 milhões. Conceição do Jacuípe, 5 milhões. Luiz Eduardo Magalhães, 4 milhões. Euclides da Cunha, 4 milhões. E Amargosa, 4 milhões. São aí o São João milionário, né? E aí, quem tá em casa assistindo a gente nesse momento deve estar se perguntando de onde tá vindo esse dinheiro. Esse dinheiro, ele vem realmente ali do Ministério da Cultura, é destinado principalmente para a área do Nordeste, para dar sustentação, base, né, à tradição dos festejos juninos, né? Mas mesmo assim, Lisdeile, ainda há muita gente reclamando que, apesar desses grandes investimentos, a tradicionalidade tem se perdido, né? Tem se investido muito mais nas bandas do que necessariamente naqueles ritos mesmo que é da tradição. É isso, né, Larissa? Vamos encerrar aqui o Politiza com ela, com essa grande reflexão, né? A gente pula a fogueira no São João, mas depois o pessoal não quer ficar pulando o buraco da rua, o buraco da escola, o buraco do SUS, né? Então, é só a fogueira de São João mesmo que a população quer pular. Fiquem com Deus, festejem bastante, divirtam com as suas famílias, mas tudo isso com muita responsabilidade. Não é não, se dirige, não beba. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira aqui no Politiza com Elas, na grade de programação da TV e News. Tchau, tchau. Tchau, tchau.